Como fazer um pitch de 1 minuto? No vídeo de hoje eu te conto como construir o seu passo a passo. Se você já teve que apresentar um pitch em 60 segundos, você sabe o quão difícil isso pode ser. E a melhor maneira de você fazer isso é usando uma boa metodologia. Então eu vou compartilhar com você quais são os elementos básicos que o seu pitch precisa ter. Foque neles, sim, nessa ordem. Eu vou te dar um exemplo concreto de como eu faria o pitch da Uber. Então, o primeiro elemento é o seu público. Quem é o seu público-alvo? Quem é a sua audiência? Quem são as pessoas que vão comprar o seu produto? Por que é importante que esse seja o primeiro elemento? Ele ajuda a contextualizar na cabeça das pessoas para quem é esse troço. Isso vem junto com um universo de coisas e premissas que vão ajudar a pessoa a contextualizar na cabeça o quanto a sua solução vai fazer sentido de uma forma bem intuitiva. Não é a mesma coisa você vender um carro para um bilionário e para alguém da classe D. Não é a mesma coisa. Se você começa falando que você vai vender um carro, a pessoa tem um público na cabeça e você vai para outro, isso vai gerar uma certo problema cognitivo ali. A pessoa vai tipo, não, peraí, ela vai ter que voltar, recalibrar, pensar, e isso não é bom. Você quer que desde o começo ela esteja com você na mesma página. Então sempre comece pela sua audiência, pelo seu público-alvo. Em seguida, você vai falar sobre problema. Se você conhece um pouquinho desse meio de startup, você sabe o quão é importante você falar sobre problemas. Só que aqui tem 3 coisas super importantes que você precisa ter em mente. Primeiro, o seu problema tem que ser relevante. As pessoas não ligam para pequenos ganhos marginais, para pequenas coisinhas, não. Se não for uma coisa absolutamente relevante, este problema é ruim. 2, o seu problema tem que ser agnóstico. Significa dizer que este problema, a maneira como você apresenta o problema, tem que dar margem a várias soluções. Porque senão, o que acontece, né? Quando alguém aprende sobre esse troço do problema, o que normalmente rola? A pessoa já tem uma solução, ela já tem um produto e ela fica procurando um problema para encaixar nesse troço. Então é tipo como se ela fizesse assim, se eu fosse dizer para você, São Paulo tem um grande problema. Não existe um restaurante fusão Islândia, México e Japão. E foi pensando nisso que eu fui criar o primeiro restaurante fusão Islândia, México e Japão. Isso não faz o menor sentido, você está roubando. Você está enviesando um problema que não existe só para encaixar numa solução pré-concebida. Então, a maneira como você aborda esse problema, ela tem que dar margem a várias formas de ser solucionado. Se você está com fome, várias comidas servem, não é uma só. O que me leva ao terceiro ponto do problema, que ele tem que ser sempre subjetivo. As pessoas, na hora de falar de problemas, elas vão falar normalmente de ou fenômenos objetivos ou das suas causas. Fome no mundo, mobilidade urbana. Isso não são problemas da perspectiva de uma startup. Da perspectiva de uma startup, problema é o que dói na vida do seu cliente. Então vamos dar um exemplo da Uber. Qual é o problema que a Uber resolve? Muita gente diria o trânsito. Não, não é trânsito. Não tem nada a ver com trânsito. Trânsito é um fenômeno objetivo. Ou então, o problema é que táxi é muito caro. Não, isso é uma vantagem competitiva. Uber ser mais barato do que um táxi ou ter um atendimento melhor do que um táxi, isso é uma vantagem competitiva, isso não é um problema. Ninguém fala assim, nossa, como tá Uber hoje? Nossa, tá barato, acho que vou dar uma volta por aí. Pra onde você vai? Não, pra qualquer lugar serve. Não, não é assim que funciona. Você tem um problema que é, você precisa ir para algum lugar. Este é o problema que a Uber resolve, ir do ponto A até o ponto B, simples assim. O que me leva ao terceiro ponto, que é a solução. A solução é uma descrição curta, direta e não adjetivada de o que você faz, o que você criou que resolve aquele problema. No caso da Uber, é um aplicativo que conecta passageiros e motoristas. Simples assim. Perceba que aqui não entram adjetivos como inovadora, disruptiva, mágica, nada disso entra aqui. Você quer que a descrição da sua solução seja curta e direta para que seja fácil para quem está ouvindo entender. Não pode ser complexo. Se você coloca atributos demais, adjetivos demais, características demais, a pessoa precisa gastar muito tempo pensando e entendendo o que é aquilo. Então, torne este troço simples. E aí a gente vai engatar no quarto elemento,
que é a proposta de valor, que qual é o valor agregado, como que a pessoa vê valor neste troço. E aí, obviamente, vai depender não só da dor, como também do público-alvo. Às vezes você tem produtos que têm diferentes valores para diferentes pessoas. Então, o valor que a Uber tem para os motoristas não é o mesmo valor que ela tem para os seus passageiros. Então, leve isso em consideração. E aí você destaca quais são os pontos, aí sim, os benefícios, as vantagens, o que o seu produto tem de bom. E finalmente, você vai fechar com a vantagem competitiva, que é como que o seu produto, que a sua solução é superior às outras alternativas que aquela pessoa tem para resolver aquele problema. E preste atenção, eu não falei as pessoas que fazem a mesma coisa que você. Ninguém liga se só você faz exatamente isso que você está fazendo. A questão é, existem múltiplas e infinitas maneiras de você resolver um dado problema. E todas essas coisas são concorrentes, diretos ou indiretos. E é importante você deixar claro como que você é superior a essas alternativas. Quais exatamente você vai destacar? Bom, aí vai depender um pouco do seu produto e o que é mais relevante na hora de você posicionar. Então, se eu fosse fazer um pitch da Uber, o que eu provavelmente diria? Para pessoas que moram em grandes centros urbanos, não é fácil ir do ponto A ao ponto B. O transporte público é caro, precário, ineficiente e o transporte individual, como ter um carro, não só é extremamente caro, como muitas vezes ele é inconveniente. Isso sem falar nos táxis que prestam um péssimo atendimento e muitas vezes te deixam esperando por muito tempo. E foi pensando nisso que nós criamos a Uber, um aplicativo que conecta passageiros e motoristas de maneira simples, rápida, conveniente e barata. Diferentemente de outros aplicativos de car sharing, como por exemplo a 99 Táxi ou o Cabify, a Uber é o maior aplicativo de car sharing que existe no planeta, o que faz com que os nossos tempos de espera, tanto para o passageiro quanto para os motoristas, seja extremamente baixo, oferecendo uma experiência extremamente superior para você se deslocar até onde você precisa. Simples, rápido e fácil. Se você seguir esses 5 elementos, você vai ser capaz de fazer um excelente pitch. Agora, se você vai fazer um pitch um pouco mais longo, que tem os seus 5, 6, 10 minutos, eu vou deixar um outro vídeo para você, que é como eu ganhei um pitch day do Google. Lá tem um exemplo em que eu explico passo a passo como eu construí meu pitch e como você pode fazer o mesmo se você tiver um pouco mais de tempo. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.